A Casa das Janelas Fechadas, parte 1, era uma noite abafada de verão, e o silêncio da pequena cidade parecia ainda mais pesado do que de costume. Ana, de 22 anos, dirigia devagar pela estrada de terra que levava à casa de sua avó. Fazia anos que não ia até lá. Depois da morte misteriosa da velha senhora, a casa ficara abandonada e ninguém da família tinha coragem de pisar naquele terreno de novo. Mas agora, por motivos que nem ela mesma sabia explicar direito, sentia-se puxada de volta. Talvez fosse a saudade, talvez a necessidade de respostas, ou talvez fosse algo muito mais sombrio. A lua cheia iluminava parcialmente a estrada, mas conforme ela se aproximava da velha propriedade, a noite parecia engolir a luz. O vento cessou e o canto dos grilos foi silenciado de repente. O único som era o ronco baixo do carro e o próprio coração de Ana batendo rápido. Quando parou diante do portão de ferro, teve que respirar fundo. A ferrugem cobria as grades e o cadeado estava quebrado, como se alguém já tivesse forçado a entrada. Engoliu seco, desceu do carro e empurrou o portão. O rangido ecoou tão alto que pareceu acordar toda a mata ao redor. A cada passo até a varanda, as memórias voltavam. As tardes em que sua avó contava histórias antigas, as vezes em que ela corria pelo quintal. Mas junto delas vinham também lembranças estranhas, sussurros que ouvia à noite. A ordem da avó para nunca abrir as janelas da casa. E o olhar severo sempre que Ana perguntava o motivo. Agora, a casa estava diante dela. E todas as janelas fechadas, cobertas de tábuas pregadas por fora. Ana subiu os degraus da varanda. A madeira rangia sob seus pés e o ar parecia cada vez mais pesado. Colocou a mão na maçaneta da porta principal. Surpreendentment, ela girou com facilidade. A porta se abriu, revelando um interior escuro. O cheiro de mofo e poeira tomou suas narinas, mas por baixo dele havia outro aroma, algo metálico, que lembrava ferrugem. Deu um passo para dentro e então viu. No corredor de entrada, as paredes estavam riscadas, marcas profundas como a runas, e, bem no centro, escrita em vermelho desbotado, uma frase: "Não abra as janelas." Ana recuou, assustada. O coração martelava no peito. Foi quando ouviu um som vindo do andar de cima, passos lentos, pesados, atravessando o assoalho. Ela sabia que estava sozinha, ou, pelo menos, achava que estava. O coração de Ana batia tão alto que ela quase não conseguia distinguir os sons da casa. Os passos lá em cima continuavam arrastados, pesados, como se alguém caminhasse devagar para se fazer notar. Ela pensou em correr. Bastava sair dali, entrar no carro e nunca mais voltar. Mas algo dentro dela, menos uma mistura de medo e curiosidade, menos a mantinha presa, era como se a própria casa a segurasse. Com as mãos tremendo, ela acendeu a lanterna do celular. Um feixe de luz cortou a poeira suspensa no ar, revelando móveis cobertos por lençóis brancos, cheios de marcas de mofo. Tudo parecia congelado no tempo. No canto da sala, porém, algo chamou sua atenção. Uma janela coberta por tábuas estava diferente das outras, menos mais reforçada, como se alguém tivesse pregado e repregado várias vezes, tentando impedir que fosse aberta. Ana se aproximou. A madeira estava riscada, cheia de marcas, e entre as frestas vinha um sopro frio, como se algo lá fora respirasse contra a janela. "Isso não faz sentido", sussurrou, a voz falhando. O vento lá de fora aumentou. As tábuas estalaram, rangendo como se fossem ceder. Então, no vidro por trás das frestas, ela jurou ver um reflexo, um olho a observando. O corpo de Ana congelou. Ela tropeçou para trás, deixando a lanterna cair. A luz rolou pelo chão, iluminando o corredor outra vez. E foi nesse instante que ouviu novamente os passos no andar de cima, mas agora não eram mais arrastados, eram rápidos,
como se alguém corresse direto para a escada. Ana prendeu a respiração e, no silêncio sufocante, ouviu a primeira tábua da escada Ranger. Depois, a segunda e a terceira, seja quem fosse, estava descendo. O silêncio da casa era insuportável. Clara sentia que até os batimentos do seu coração ecoavam contra as paredes. A cada segundo, ela tinha a estranha sensação de que não estava mais sozinha. A escada diante dela parecia respirar. As tábuas estalavam, como se alguém se mexesse lá em cima, apenas esperando o momento certo para descer. O celular tremia em sua mão e a lanterna piscava sem parar, como se estivesse prestes a morrer. De repente, um estalo forte ecoou e a luz apagou de vez. Clara ficou envolta por uma escuridão absoluta. Seus olhos tentavam se adaptar, mas era como se a casa sugasse toda a claridade, não restando nada além do breu. Foi então que ela ouviu um sussurro fraco, arrastado, vindo de algum lugar no andar de cima. Você não devia. Esther Otley. O som parecia deslizar pelas paredes, se multiplicando, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Clara recuou, tropeçando em uma cadeira coberta por lençol branco. O impacto fez a madeira quebrada cair no chão, o barulho ecoando como um trovão dentro da casa. E nesse instante, os passos começaram, primeiro lentos. Era como se quem descesse a escada tivesse todo o tempo do mundo. Depois, mais fortes, mais rápidos, mais pesados. Cada degrau que rangia parecia um aviso. Alguém ou alguma coisa estava vindo. Clara pressionou as costas contra a parede, procurando desesperadamente por outra saída. Sua mão encontrou uma porta lateral, quase escondida pelas sombras. Sem pensar, ela empurrou com força e entrou em um corredor estreito. A luz da lua entrava apenas por pequenas frestas nas tábuas velhas, criando feixes pálidos no chão de madeira. O corredor parecia comprido demais para o tamanho da casa. A cada passo que dava, tinha a sensação de estar andando em círculos, como se jamais fosse alcançar o fim. E o pior, os passos atrás dela não paravam. Eles a seguiam, cada vez mais próximos, acelerando na mesma cadência de sua corrida. Clara começou a chorar, os olhos marejados pela mistura de medo e desespero. Isso não é real! Isso não é real! Repetia como um mantra, tentando convencer a si mesma. Mas o corredor parecia não ter fim. Ela olhou para trás por apenas um segundo e se arrependeu. No escuro, uma figura começava a ganhar forma. Alta, magra, coberta por uma sombra densa que se movia como fumaça viva. No lugar do rosto, apenas um vazio, um buraco profundo que parecia sugar a luz ao redor. Clara gritou, o som da própria voz se chocando contra as paredes estreitas, mas o corredor parecia engolir o grito, abafando-o como se ninguém jamais pudesse ouvir. De repente, a madeira sob seus pés começou a rachar. Cada passo que dava fazia Ocean Ranger como se fosse ceder a qualquer instante. E no fundo do corredor, ela viu uma segunda porta. Era a saída. Tinha que ser, juntando as últimas forças, correu em direção a ela. As mãos tremiam tanto que quase não conseguiu girar a maçaneta. Mas quando finalmente conseguiu abrir, sentiu o choque gelado da noite lá fora. Saiu tropeçando, caindo de joelhos na grama úmida, respirava fundo, o peito subindo e descendo, acreditando que havia escapado. Até que levantou o olhar. A casa ainda estava à sua frente. Exatamente, mesmo as janelas pregadas, mesmo o portão enferrujado, mesmo como se ela nunca tivesse saído. Clara caiu em desespero. Olhou para trás e o corredor não estava mais ali. Havia apenas a porta fechada, selada como se nunca tivesse existido. E então, atrás dela, os passos recomeçaram. Maze Flores, Maze, e Clara percebeu, horrorizada, que não importava o quanto tentasse, ela estava presa
dentro do caminho errado. O vento soprou forte, fazendo as árvores ao redor da casa gemerem como se estivessem vivas. Clara ainda estava ajoelhada na grama, o coração acelerado, tentando convencer a si mesma de que tinha conseguido sair. Mas ao levantar os olhos e ver a casa novamente diante dela, percebeu que não havia escapatória. O suor escorria pela testa, frio como gelo. O medo a sufocava. Mas ela sabia que não podia parar ali. Se ficasse imóvel, seria pega. Se corresse sem pensar, cairia novamente no mesmo ciclo. Então, respirou fundo e decidiu enfrentar o que estava dentro da casa. As mãos trêmulas empurraram o portão enferrujado, que se abriu com um rugido agudo. A cada passo que dava em direção à varanda, o som dos próprios pés sobre a madeira parecia se misturar com outros passos invisíveis que acompanhavam. Ela subiu os degraus lentamente e, ao colocar a mão na maçaneta, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se algo a esperasse do outro lado. E de fato esperava. Quando entrou, a casa não estava mais escura. As velas estavam acesas por todos os cantos, iluminando móveis cobertos por lençóis brancos. Um cheiro de cera derretida e flores mortas pairava no ar. No centro da sala, uma mesa comprida estava posta. Louças antigas, taças de cristal e pratos repletos de comida menos, embora tudo estivesse estragado, como se tivesse apodrecido há anos. E ali sentados à mesa estavam eles, sombras humanas, imóveis, olhando para ela, rostos pálidos, deformados, alguns sem olhos, outros com bocas abertas em um grito eterno, figuras presas em um jantar que nunca terminava. Clara engoliu seco, quária, mas os pés não respondiam. Foi então que uma voz ecoou atrás dela, forte, grave, impossível de ignorar. Você tomou o caminho errado. E agora, ele é só seu. Ela se virou lentamente e viu a figura alta novamente. A mesma sombra sem rosto que agora parecia ainda maior, preenchendo todo o espaço. Clara tentou recuar, mas a sombra avançou, estendendo mãos escuras que mais pareciam garras feitas de fumaça viva. Quando a tocou, a sensação foi de gelo cortante, como se sua pele fosse queimada de dentro para fora. Ela gritou, mas o grito não saiu. O som ficou preso na garganta, abafado, como se o próprio ar tivesse sido roubado de seus pulmões. De repente, o chão sob seus pés se abriu. Era como cair em um abismo sem fim, um vazio que sugava tudo. As velas, a mesa, as figuras, tudo desapareceu. Clara caiu, até que de repente seus olhos se abriram. Ela estava no carro novamente, no banco do motorista. O farol iluminava a estrada de terra. O GPS no painel brilhava em azul, repetindo sem parar, recalculando rota. Recalculando a rota. Ofegante, Clara olhou ao redor. Era como se nada tivesse acontecido, mas sua pele ainda ardia onde a sombra havia tocado. Com mãos trêmulas, ligou o carro e acelerou pela estrada, determinada a sair dali o mais rápido possível. O coração batia acelerado, mas ela se convenceu de que tinha apenas sonhado, que nada era real, até que pelo retrovisor ela viu, no banco de trás, refletido no espelho, uma silhueta escura estava sentada, imóvel, encarando-a. Sam Voss, apenas esperando. E o sussurro voltou, desta vez dentro de sua mente. Ninguém sai do caminho errado.